Olá! Chegamos à terceira parte da aula 17 de MA 091 Matemática Básica. Na aula 17, estamos estudando a resolução de equações racionais e irracionais, mas nessa terceira parte faremos alguns exercícios envolvendo a determinação do domínio de expressões racionais e irracionais e a simplificação de expressões racionais. No nosso primeiro exercício, desejamos determinar o domínio dessa expressão que envolve uma raiz quadrada. Como se trata de uma raiz de ordem par, devemos exigir que o conteúdo da raiz seja maior ou igual a zero. Temos, portanto, a inequação x² menos 8 maior ou igual a zero. Já vimos como resolver inequações quadráticas e sabemos que, para resolvê-las, é preciso escrever a equação associada. E a equação correspondente ao nosso problema é x² menos 8 igual a zero. Vamos resolver esta equação. Temos, então, x² igual a 8, o que foi obtido somando-se 8 a cada lado da equação anterior, e essa equação nos leva a x igual a mais ou menos raiz de 8. Podemos parar por aqui, mas por uma questão de elegância vou converter esta raiz de 8 em raiz de 2 ao cubo, o que nos leva, portanto, a x igual a mais ou menos, tirando um 2 ao quadrado da raiz, ficamos com 2 raiz de 2. Não se incomode se você parou aqui no x igual a mais ou menos raiz de 8, isso é absolutamente suficiente. Obtivemos, então, duas raízes, x igual a mais 2 raiz de 2 e x igual a menos 2 raiz de 2, e, usando essas raízes, podemos escrever a nossa equação na forma fatorada. Aqui está essa equação. Lembrando que o termo que multiplica x² na nossa equação é o número 1, motivo pelo qual não colocamos nada à frente aqui da nossa equação fatorada. De posse da equação fatorada e das raízes, vamos definir três intervalos, dos quais o primeiro vai de menos infinito até a menor das raízes, que é menos 2 raiz de 2. O segundo vai de menos 2 raiz de 2 até a maior raiz, que é 2 raiz de 2. E o terceiro intervalo vai de 2 raiz de 2 até o infinito. Montando, então, o nosso varal, reparamos que o termo x mais 2 raiz de 2 é negativo à esquerda de menos 2 raiz de 2 e é positivo à direita dessa raiz, sendo exatamente igual a zero na própria raiz. Por sua vez, o termo x menos 2 raiz de 2 é negativo à esquerda da raiz 2 raiz de 2 e é positivo à direita da raiz, sendo zero exatamente na raiz. Dessa forma, o produto dos dois termos será zero quando x assumir um dos valores das raízes, será positivo à esquerda de menos 2 raiz de 2, já que um termo negativo vezes um termo negativo é positivo. Será positivo também se x for maior do que 2 raiz de 2 e será negativo entre as duas raízes, já que o produto de um termo positivo por um termo negativo é negativo. Como a nossa inequação é do tipo maior ou igual a zero, os intervalos que nos interessam são o primeiro e o terceiro. Sendo assim, concluímos que o domínio dessa expressão é formado por todo x real, tal que x é menor ou igual a menos 2 raiz de 2, ou x é maior ou igual a 2 raiz de 2. Para esses valores, a expressão dentro da raiz é maior ou igual a zero. No nosso segundo exercício, desejamos encontrar o domínio de uma expressão que envolve uma raiz e também um termo no denominador. Consideremos, em primeiro lugar, a raiz. Nesse caso, devemos exigir que o conteúdo da raiz seja maior ou igual a zero, ou seja, que 2x menos 5 seja maior ou igual a zero, o que é equivalente a exigir que 2x seja maior ou igual a 5. Essa inequação é obtida tomando-se a inequação anterior e somando 5 aos dois lados. Agora, dividindo os dois lados da inequação por 2, obtemos x maior ou igual
que 5/2. Passemos então ao denominador. Sabemos que o denominador de uma expressão algébrica não pode ser zero, e isso significa que 20 menos 8x deve ser diferente de zero. Somando então 8x aos dois lados desta inequação, obtemos 20 diferente de 8x. Dividindo então os dois lados por 8, obtemos 20 oitavos é diferente de x, ou seja, x precisa ser diferente de 5/2. Como desejamos que as duas condições sejam satisfeitas, precisamos determinar a interseção dessas duas inequações. Desenhamos aqui, então, três retas reais, indicando na primeira, em vermelho, os pontos nos quais x maior ou igual que 5/2, e na segunda, os pontos nos quais x é diferente de 5/2. Observe, então, que os pontos indicados em vermelho são os pontos desejados e que na segunda reta só o ponto 5/2 foi excluído. Tomando, então, a interseção dos dois conjuntos, não consideraremos os números reais menores do que 5/2, porque, apesar de satisfazerem a segunda inequação, não satisfazem a primeira. Da mesma forma, não consideraremos o número 5/2, porque ele satisfaz a primeira inequação, mas não satisfaz a segunda, e consideraremos todos os números maiores do que 5/2, porque esses sim satisfazem as duas inequações. Sendo assim, o domínio da expressão é dado por todo número real x, tal que x é estritamente maior do que 5/2. Façamos agora alguns exercícios de simplificação de expressões fracionárias. Nesse primeiro exemplo, desejamos simplificar a expressão x² mais x² dividido por 3x². Vamos então colocar em evidência no numerador o termo x², reparando que esse numerador pode ser escrito como sendo x² mais x² vezes x². Observe que esse último produto é a mesma coisa que x². Da mesma forma, escreveremos o denominador como sendo 3 vezes x² vezes x. E repare que este último produto é x². Sendo assim, colocando x² em evidência no numerador, obtemos x² que multiplica 1 mais x². Já no denominador, nós temos x² que multiplica 3x. Observando então que x² sobre x² é igual a 1, desde que x seja diferente de zero, a nossa versão simplificada da expressão torna-se simplesmente 1 mais x² sobre 3x. Vamos agora simplificar a expressão x² menos 9 dividido por x² menos 3x. Neste caso, usaremos o fato de que o termo do numerador é um produto notável que pode ser escrito como x mais 3 vezes x menos 3. Essa substituição do produto notável é sempre útil quando desejamos fazer alguma simplificação. Já no denominador, vamos colocar o termo x em evidência e reescrevê-lo como sendo x que multiplica x menos 3. Observe que os dois termos do denominador têm x e, portanto, essa transformação é possível. Agora, observando que o termo x menos 3 aparece multiplicando o numerador e o denominador, e considerando que x menos 3 sobre x menos 3 é igual a 1, a nossa expressão original se resume a x mais 3 sobre x. Note que nesta última expressão não é possível simplificar o x, uma vez que há uma soma no numerador, o que impede qualquer simplificação. Em nosso último exercício, vamos simplificar essa expressão que envolve as variáveis u e v. Deixe-me reescrever a expressão aqui embaixo. Há várias maneiras de simplificar essa expressão e usaremos uma que não é a mais simples, mas que envolve a soma de expressões com denominadores diferentes. Nesse caso, então, devemos fazer o produto cruzado e obter
o produto do numerador do primeiro termo pelo denominador do segundo termo, mais o numerador do segundo termo vezes o denominador do primeiro termo, dividido pelo produto dos denominadores. Agora vamos simplificar os termos, lembrando das propriedades de potências. Observe que a elevado a m vezes a elevado a n é a elevado a m mais n. Sendo assim, temos 3 que multiplica u à terceira v à quinta mais u à quarta v à quinta. Este é o nosso novo numerador. E no denominador temos o ao quadrado, que multiplica v à sétima, já que 5 mais 2 é o mesmo que 7. Continuando a nossa simplificação, notamos que todos os termos do numerador envolvem o ao cubo. Então, podemos colocar o ao cubo em evidência e, da mesma forma, todos os termos do numerador envolvem v à quinta, que também pode ser posto em evidência. Então, o numerador se torna u à terceira v à quinta, que multiplica 3 mais u. Já o denominador continua o mesmo da expressão acima. Agora, escrevendo u à terceira como sendo u ao quadrado vezes u, escrevemos o numerador desta nova forma. Da mesma maneira, escrevendo v à sétima como sendo v à quinta vezes v ao quadrado, escrevemos o denominador desta maneira. Agora, agrupando aqui à frente o termo u ao quadrado vezes v à quinta no numerador e fazendo o mesmo com o denominador, obtemos essa expressão. Finalmente, como u ao quadrado v à quinta sobre u ao quadrado v à quinta é o mesmo que 1, a nossa expressão se resume a u que multiplica 3 mais u sobre v ao quadrado.